O 451 MHz tem apoio do C6 Bank. C6 Bank, um banco completo criado para os nossos dias com tudo em um só app. O carbono é um elemento químico essencial à vida. É o C6. Ele se liga a outros elementos para formar tudo que tem importância para você, mesmo que você não perceba. Essa é a inspiração do C6 Bank. A gente quer fazer parte da sua vida de uma forma leve, transparente e com a sua cara. Em todos os momentos. Conta digital. Cartão Mastercard com a cor e o nome que você escolher. Tag de pedágio e estacionamento para o seu carro. E uma plataforma completa com investimentos nacionais e internacionais. Tudo isso em um só app, sem tarifas escondidas, com mais liberdade. Abra sua conta em poucos toques pelo app. C6 Bank é da sua vida. Oi, está começando o 44º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Num dia qualquer, sem avisar, um ex-policial bate na porta do cineasta Breno Silveira, que o leva até o músico e escritor Tony Bellotto. Aquele homem, angustiado com a própria história, queria fazer um filme sobre seu filho, Pedro Dom, jovem de classe média que teve uma rápida e intensa vida de assaltante no Rio de Janeiro. Vários anos depois, esse contato deu num livro, Dom, de Tony Bellotto, lançado pela Companhia das Letras. E depois numa série homônima, dirigida por Breno Silveira e recém-lançada na Amazon Prime. Você confere um papo entre Tony e Breno no programa que abre o mês de julho na Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, este é um programa especial, porque julho é o mês de aniversário do 451 MHz. É isso aí, o podcast para quem lê até com os ouvidos acabou de completar 2 anos. Já parece até que são 2 décadas desde que a gente lançou o nosso primeiro programa lá na Flip 2019, que foi a última a acontecer de forma presencial, aliás. Bom, 44 programas e seguimos contando. Bom, e para comemorar, a gente tem toda uma programação que começa em grande estilo no programa de hoje, que recebe um convidado pra lá de especial. Neste episódio de aniversário do 451 MHz, a gente recebe um dos maiores intérpretes da música popular brasileira, o Ney Matogrosso. Em plena pandemia, que foi justamente o maior período que o Ney já passou afastado dos palcos, ele reaparece num outro tipo de cenário. Nesse mês de julho está sendo lançada a biografia do Ney Matogrosso pela editora Companhia das Letras. É um trabalho de 5 anos de pesquisa do autor Júlio Maria. É o tipo do fato relevante para a cultura brasileira que a gente precisa comemorar, apesar de tanta tragédia ao redor. Além de ter sua biografia lançada, o Ney está completando 80 anos agora no mês de agosto e está preparando um trabalho novo porque ele não para quieto nem na pandemia. O Ney falou sobre tudo isso e mais um pouco, com exclusividade aqui pro 451 MHz. Quando eu fui cantar no coral, eu achava que minha voz era um defeito. Porque quando eu abria a boca para cantar, aquela voz era aguda daquele jeito. E eu nunca forcei aquilo era natural, né? Então, eu achei que lá no coral, eram 60 pessoas cantando, não iam notar a minha voz, né? Bom, então vamos lá para a entrevista com o Ney Matogrosso. Fala, Ney! Eu queria saber desse livro aí, como é que apareceu a ideia? Eu queria saber se foi uma iniciativa sua. É um livro importantíssimo para a cultura brasileira, né, Ney? Contar sua vida, contar como é que está sendo, né? Essa sensacional carreira artística sua, né? Olha, quando o Júlio veio no Rio de Janeiro lançar o Da Elis, que ele fez alguns anos atrás, eu tinha lido
E eu tinha gostado muito. Eu falei pra ele, gostei muito do seu livro. E aí ele já ficou mal intencionado, né? Aí ele já começou a me cercar. E eu não queria. Eu disse assim pra ele, mas não precisa de outra biografia. Já tem um de memórias, né? Mas, ele foi atrás, ele foi lá onde eu nasci, ele foi na casa que eu nasci, vasculhou a família toda ainda em Mato Grosso. E essa é uma biografia mesmo, né? Porque o Vira-Lata de Raça é um livro de memórias, não é uma biografia, né? Uhum. Mas esse é uma biografia mesmo. Sim. Ele achou um irmão que fazia muito tempo que eu não conseguia falar com ele. Ah, é? Porque meu irmão não fala em celular, né? Então... Qual dos dois, o gay ou o Grey? O Grey morreu. O Grey morreu de H1N1 em São Paulo. Ah, que tristeza. E o Júlio Maria localizou o seu irmão gay, Ele foi lá atrás dele. Ele sabia onde a cidade que ele morava, e ele começou a perguntar e localizou. E aí meu irmão falou com ele. Meu irmão antes ligou, né, pra cá, pra saber, né? Ele quis saber se isso era verdade, se ele podia conversar com ele, né? Aí eu disse que podia, sim. E isso me chamou a atenção, Ney, porque o livro começa em família, né? Começa aquela cena, você bombeando uma caixa d'água, amando do seu pai, né? Ah, começa aí? Começa aí. O que eu li não começava aí. Uai. O que ele me mandou ler não começava aí. Olha só, então ele mexeu bastante. Tem essa cena inicial, você bombeando uma caixa d'água, né? Tirando água de um poço para encher uma caixa. E ali com seu pai, que era um militar, um homem severo, né? Uma pessoa que parecia ser difícil, né? E a sua família, ao longo do livro, depois não aparece muito, né? Parece que se descolou um pouco, é isso? Você perdeu contato com eles durante os anos 70? Olha, não é que eu tenha perdido o contato. Eu saí de casa, né, em 59, e não voltei mais para lá, fui viver minha vida. Então eu encontrei com meu pai esporadicamente, e nesse tempo todo eu só fui lá onde eles moravam, em Ilha Solteira, quando eu comecei a ensaiar com Secos e Molhados, que já foi em 72, né? E aí, sim, eu fui lá avisar. Eu disse, olha, vocês se preparem, pode ser que vocês tomem um susto. E aí, então, fiquem sabendo pela minha boca, né? E aí, você tinha rompido com seu pai, né? Pelo menos o livro mostra uma cena de ruptura. Sim, nós brigamos. Foi no momento em que eu saí de casa, a gente saiu na porrada mesmo, né? Porque ele queria me botar de castigo. Eu, com 17 anos, ele queria me botar de castigo como se eu tivesse 6. Eu disse, não vou ficar de castigo. A gente só veio se entender muito depois, quando eu já morava em São Paulo. Mas isso tudo antes dos Secos e Molhados. A gente se entendeu, sabe? Ele foi me visitar em São Paulo, achou que eu era muito pobre e que eu voltasse, que tinha emprego para mim. Eu disse, você não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Eu vivo dessa maneira por uma opção minha, porque eu quero ter liberdade na minha vida para viver como eu queira. Né? E aí, nessa vez que ele esteve ali, a gente se reaproximou, conversamos assuntos da família que nunca tínhamos conversado. E aí tem a história, né? Que quando a gente foi se despedir, em frente ao Estadão, né? Ali naquela praça, naquele largo. Sim. A gente foi se despedir ali e eu beijava os meus amigos, né? Assim, eu nem pensei, sabe? A gente se despediu, eu dei um beijo no rosto dele. Ele ficou muito assim, desconfiado, olhou para todos os lados para ver se alguém tinha visto um homem beijando ele, né? Olha que cabeça, né? Pronto, e daí pra frente a gente, toda vez que a gente se encontrava, a gente se beijava, e toda vez que a gente se separava, a gente se beijava. Eu fui o único filho que ele beijou nesta encarnação dele. Que lindo isso, que história bonita mesmo. E esse momento seu em São Paulo é uma parte bonita do livro, porque fala de você como um artista buscando a sua realização. Sim. Me lembrou, sabe o quê? Aquele livro da Patti Smith, Só Garotos, que é isso. Ela e o Mapplethorpe em Nova York, vendo exposições, tentando fazer, né? Era muito esse espírito, né? Nessa época que ele foi lá, eu vivia de artesanato. Eu tinha um ateliê de artesanato que eu vendia para as boutiques de São Paulo, que eram as boutiques da Rua Augusta, que era a rua mais chique de São Paulo naquela época, era a Rua Augusta, né? Por incrível que pareça, né? Mas a Rua Augusta, no Natal e Ano Novo, era carpetada de ponta a ponta. Era um comércio tão rico que mandava carpetar aquele asfalto inteiro. E eu vendia para essas boutiques da Rua Augusta. Sim, vendia o quê? Você fazia o quê? Eu fazia muitas coisas de couro. Fazia cinto, fazia bolsas, mas eu trabalhava também de uma outra coisa. Eu montava joias,
furava o couro, né? Com aquelas bolinhas, eu ia fazendo ou gargantilhas, ou pulseiras, ou anéis. E aí eu ia montando, depois eu usava uma super cola, usava uma outra coisa que eu depois pintava aqueles anéis, e depois eu botava verniz de barco. Então ele ficava parecendo de vidro, duro e de vidro. E eu fiquei muito tempo vivendo disso. Não, e continuou, porque todos os adereços de palco que você Sim, depois... no começo eu que fazia os primeiros. Que legal. Pois é, isso também dá essa impressão, porque, assim, outra coisa que me surpreendeu foi que você parece um cara, assim, pela sua voz, todo mundo fala, pô, esse cara sempre quis ser cantor. E, na verdade, o sonho foi se transformando, né? Você foi a ser ator. Era o que eu imaginava. Tinha né? essa coisa do artesanato e tal. Eu achava que eu seria ator, mas eu achava também que o fato de eu cantar... Porque aí eu já tinha descoberto que eu cantava, porque eu já tinha cantado num coral em Brasília, né? Quando eu fui cantar no coral, eu achava que a minha voz era um defeito. É? Por quê? Por quê? Porque quando eu abria a boca para cantar, aquela voz era aguda daquele jeito. E eu nunca forcei aquilo. Aquilo era natural, né? Então, eu achei que lá no coral... Eram 60 pessoas cantando, não iam notar a minha voz, né? Que eu podia cantar junto com todo mundo. Só que eu era do naipe dos tenores, tinha partitura, tudo, a gente tinha que ler, né? E aí eu passava para a partitura dos contraltos. Para um homem cantar na região dos contraltos, ele tem que cantar uma oitava acima delas para a voz soar igual. E eu fazia isso com muita facilidade. Então eu ficava baixinho, cantando, sabe? Então ficava aquela voz muito aguda, eu ficava ali no naipe dos contraltos. Aí um dia o maestro parou o ensaio e começou a elogiar a minha voz. Pô, e eu que achava que era um defeito, né? E era um maestro, um homem muito culto, um homem muito maravilhoso. Livino Alcântara era um maestro maravilhoso. E aí ele deu uma aula pra gente sobre o que era essa voz, né? Na Idade Média, que castravam as crianças, que não sei o que lá. E aí perdi o grilo. Comecei a admitir que poderia cantar também. Mas eu achava que cantar seria útil ao ator. E foi o contrário, né? O ator foi útil ao cantor, né? Maravilhoso. E ao homem de palco, né, Ney? Você é a plateia, o palco, a luz... O figurino, como é que é existir sem isso tudo? Sim, mas deixa eu te dizer. Aquilo lá só existe 1 hora por dia. Quando eu viro minhas costas para a plateia que saio do palco, aquilo já não está mais comigo. Eu nunca carreguei personagem nas minhas costas. Ah, certo. Sim, eu tô aqui como fã. Eu tô falando como fã seu aqui mesmo. Muita gente... me procurava querendo encontrar aquele. Só que aquele só existe 1 hora por dia, que é no show, né? Eu não quero arcar com aquilo. Eu seria infeliz se eu tivesse que conviver com aquele personagem, sabe? O tempo todo. Claro, imagina só. No restaurante por quilo, ter que fazer esse personagem. Mas tem gente que vive com carrega o personagem, né? Não, eu não suportaria. E tudo parece muito ensaiado, assim, a luz, tudo muito técnico, né, Ney? Você é muito lúcido no palco, né? Assim. Tudo construído. Tudo construído. Você sabe que eu faço a luz também com o meu iluminador que trabalha comigo, né? Eu falo assim, Juarez, olha, nessa palavra você vai mudar tudo. Então é tudo marcado assim, a luz é toda marcada em cima das palavras que eu estou dizendo. E na pandemia, enfim, deve ser o maior período da sua vida que você parou de pisar em palco, né? Imagino. Olha, nunca fiquei tanto tempo. No início foi meio perturbador, porque eu estava fazendo o Bloco na Rua, que era um enorme sucesso. Os 2 últimos shows que eu fiz em São Paulo foram num teatro de 3.500 lugares, abarrotado com 1 mês de antecedência, né? E aí pronto, foi pro zero. Foi tudo pro zero, né? Sim. Para os artistas de palco, isso está sendo especialmente doloroso, né? E aí o livro aparece nesse momento, né? É legal isso também, né? O livro vai aparecer exatamente nesse momento. E eu estou gravando um disco para esse momento. Ah, sabe? Que legal. O que é? Olha, são músicas MPB, músicas que eu gosto, que eu nunca tinha cantado. Então eu fiz um repertório de 12 músicas... E já estou gravando isso para ser lançado agora em agosto também. Você pode falar algumas? Olha, tem uma música do Paralamas do Sucesso que o Cazuza gravou. Eu queria saber do escuro do mundo. Onde maravilhosa.
Eu quero abrir com isso. Tem Espumas ao Vento, tem um monte de música conhecida. Tem Nu com a Minha Música, do Caetano Veloso, Guita, do Raul, tem Vitor Ramil, uma música muito interessante do Vitor, que era uma música que era bem pequenininha, e eu já quis cantar essa música uma vez, mas eu achava que ela precisava de mais letra. Aí me arrisquei, né? Falei com o Vitor assim, disse: Vitor, eu acho essa ideia maravilhosa, mas você podia desenvolvê-la um pouquinho mais. Aí ele falou que topava. Uma vez que eu estive em Porto Alegre, aí agora recentemente eu falei com ele de novo e disse assim: vou tentar, Ney, não te garanto. Eu disse: tá bom. Aí ele me mandou, meu filho, fechou a música. Assim, demais, sabe? né? Completou o assunto, né? Ele é muito talentoso, né? Eu adoro o Vitor. Um grande compositor. Eu vi um show dele aqui em São Paulo em homenagem à poeta Angélica Freitas, que foi muito bonito. Isso também chama atenção no livro, né? Assim, a sua capacidade de escolher o repertório é muito fina, né? Músicas de vida inteira. E me surpreendeu muito saber que você está por trás de alguns discos que eram, assim, dos primeiros que eu comprei na minha vida, criança ainda, do Cazuza, né? Aquele disco ao vivo, O Tempo Não Para. O Tempo Não Para. E é uma beleza esse disco. E aí eu dirigi o show dele, esse show, que depois virou esse disco, né? Que foi um show marcante, assim. Foi o último dele. E um repertório que está muito vivo no Brasil de hoje, né? Assim, a gente tem ouvido, inclusive, essas canções tocarem de novo. Sim. Por causa de tudo isso que está acontecendo aqui, né? Uma coisa muito louca, porque o Cazuza está tão atual quanto ele era nos anos 80. Totalmente. E você sabe, Ney, que outro dia eu fui levar minha mãe para tomar vacina, e ela tomou a vacina num drive-thru desses, assim, e a gente pegou uma avenida, dia lindo, e começou a tocar no rádio Pro Dia Nascer Feliz. E parecia a trilha sonora daquele momento de felicidade mesmo, sim, sabe? Pô, minha mãe tomou vacina, estamos aqui, um dia lindo. Claro, Pro Dia Nascer Feliz. E o locutor até falou da música, a gravação era do Cazuza. E aí ele falou, o Cazuza não gostou que o Ney Matogrosso lançou essa música primeiro, porque... Não teve problema, não. Bom, é intriga, então. Não, é intriga. Porque foi assim, eu fui na casa dele, ele me deu o disco. Que esse é o segundo disco deles. E o Barão não tocava no rádio, não sei por que motivo. Então ele me deu o disco, eu fui pra minha casa, nós morávamos perto. E aí eu fui pra casa, ouvi o Pro Dia Nascer Feliz, desci lá na casa dele no dia seguinte de manhã. Aí a moça que trabalhava na casa dele disse assim, ele tá dormindo. Eu disse, não, mas eu preciso falar com ele. Deixa eu entrar. Aí eu entrei, já fui lá, já me joguei em cima e disse assim, acorda, Cazuza, acorda pra ganhar dinheiro. Aí ele tomou um susto e disse assim, o que você quer? Eu disse, quero gravar o Pro Dia Nascer Feliz. Aí ele disse assim, não pode. Essa não pode, porque essa vai ser a nossa música de trabalho. Eu disse, Cazuza, vai ser a sua de trabalho e vai ser a minha de trabalho. Eu tava com o disco quase pronto, tá? Foi só entrar o Pro Dia Nascer Feliz e o disco foi lançado. A minha gravação começou instantaneamente a tocar e poucos dias depois a do Barão começou a tocar, a mesma música, e o Barão nunca mais parou de tocar, até hoje. Né? Essa música é maravilhosa, né? É muito a cara do Cazuza, né? E assim... E muito a cara daquela época, né? Anos 80. Esse é um ponto alto do livro, né? Falar da sua relação com o Cazuza, que te chamava de paizinho, né? Ele tinha esse apelido com você. Ele me chamava de vez em quando de paizinho. Que as pessoas aí começavam, todo mundo a me chamar de paizinho. Eu disse, não sou paizinho de ninguém. O único que pode me chamar de paizinho é ele, né? Ali era uma coisa afetuosa, assim. Eu chamava ele de Cruz. Cruz? Porque ele era a cruz que a gente carregava. Porque ele era da pá virada, né? Ele aprontava com você, não? Não era comigo. Ele aprontava na vida dele, no mundo. Né? Sim. E a gente tinha que segurar, os amigos tinham que segurar a loucura dele, né? Mas a gente segurava com o maior amor. Olha, eu não conheço outra pessoa que foi tão amada pelos amigos como o Cazuza. Todo mundo que se aproximava dele ficava louco por ele. É o que dá a impressão mesmo, né? É incrível essa história, né? Essa rebeldia. Você acha que a sua rebeldia de juventude se espelhava na dele também? Ali daquele momento, quando você sai da casa dos seus pais? Você também era um rebelde, né? Sim, eu sempre fui. Na literatura eu ia ver Os Malditos. Depois eu soube que o Cazuza também lia Os Malditos, né? Sim. Eu sempre achei que o Cazuza e eu éramos parecidos em alguma instância, né? Sim.
E você foi criado ali num ambiente militar, né? Seu pai era da FAB, é isso? Meu pai era da aeronáutica. Ele foi da FEB. Ah, Ele foi pra guerra. Combateu na Itália. Mas eu acho que qualquer pessoa que vai numa guerra não volta ao normal, tá? Sim. Eu sempre achei o comportamento do meu pai meio estranho, sabe? Depois é que eu fiquei raciocinando e disse, porra, mas uma pessoa que foi na guerra não pode voltar igual. Com certeza. A gente publicou na revista, depois eu até te mando, um conto do Haruki Murakami, escritor japonês, que o pai dele também combateu na Guerra da China. Ele volta, se torna um monge e, de fato, é um cara estranho. É um cara que tem uns segredos, tem uns silêncios e tal, né? E os seus irmãos eram militares também? Não, nenhum foi. Ele queria que eu fosse. Eu disse, tá louco. Eu me alistei na aeronáutica, lá em Campo Grande, porque era o meu pretexto para sair de casa, porque a aeronáutica te aceita com 17 anos. Né? E você vai voluntariamente e fica dos 17 aos 19. Foi a forma que eu encontrei de sair de casa e não ficar jogado por aí, né? Sei. E aí você fez o quê? Você saiu de lá e foi para onde? Vim para o Galeão porque o ex-comandante da base aérea lá de Campo Grande era comandante da Polícia da Aeronáutica do Galeão. E ele lá me conhecia desde criança, né? Ah, certo. Falei com ele, aí ele disse assim, pode me procurar. Eu fui lá e procurei ele. E ele disse assim, ele já me deixou dentro do quartel, no alojamento dos soldados, civil, esperando a minha turma que veio toda do Espírito Santo. Eu fiquei lá uns 3 meses, sozinho, civil, dentro da aeronáutica. Porque ele me conhecia desde criança. Certo. E aí, como é que você foi saindo desse mundo militar para entrar no mundo da... Eu saí no tempo que se esgotou, que foram 2 anos, né? Você foi morar em São Paulo? Não, eu fiquei aqui no Rio de Janeiro. E fiquei morando na casa da madrinha da minha mãe, né? Que tinha um filho aqui e tinha um que era médico em Brasília. E aí, o hospital de Brasília tinha sido inaugurado, o hospital de base, e não tinha mão de obra especializada para nada. Então, nós fomos, eu e o irmão dele, o Dodge. Sim. A mãe dele era madrinha da minha mãe, mas nós fomos criados todos juntos, né? Na mesma época, em Padre Miguel, que a gente foi criado no subúrbio do Rio, né? Que era muito melhor, né? Claro. Porque você ser criança solta no mundo, sabe? Era daquele bando de criança solta o dia inteiro por qualquer meio de mato, sabe? E já tinha alguma coisa de cantar nessa época? Você já tinha um pendor artístico aí na infância? Olha, tinha um parque de diversões lá em Padre Miguel que aos domingos fazia um programa de calouros para crianças. E eu cantei lá algumas vezes. E quando foi que você sacou que era esse caminho mesmo? Porque a entrada nos Secos e Molhados parece acidental, segundo o livro, assim. Sim, eu já tinha tido um Secos e Molhados que não deu certo e acabou. A Luli, que foi a compositora do Vira, do Fala, foi para lá com o marido dela, que era o Luiz Fernando Borges da Fonseca, um maravilhoso fotógrafo, que ele foi fazer o filme do Roberto Carlos em São Paulo, se não me engano, Diamante Cor-de-Rosa. E a Luli foi com ele, e a Luli descobriu lá um lugar chamado Cortiço Negro, em São Paulo, e ela começou a tocar lá, e lá ela conheceu o João Ricardo. Quando ela voltou, ela me disse assim, Ney, conheci uns rapazes que estão formando um grupo musical e eles precisam de um homem de voz aguda. Ela era a única pessoa que me ouvia cantar, porque ela dava aula de violão na casa dela, eu fazia meu artesanato no quintal da casa dela, que era de terra, né, que podia sujar, né? E aí, quando faltava algum aluno, ela me chamava e me botava para cantar. Tirava meus tons, aqueles tons esquisitíssimos para um homem cantar. E aí ela sabia que eu cantava. Ela era a única pessoa que me ouvia cantar regularmente e que sabia da minha voz. E aí ela falou para eles, vocês querem um homem de voz aguda? Tá na minha casa, Lábios. Que sorte, que história, né? Assim, é uma coisa que é absurda. Mas quando acabou, eu falei pra ela que eu não sabia se eu culpava ou se eu agradecia, tá? Porque eu perdi a inocência, sabe? Eu vi que onde tinha dinheiro, não dava pra ser inocente, sabe?
Mas já rolava dinheiro ali na época, nesse começo? Claro, aí, vamos supor. claro. Secos e Molhados sempre ganhou dinheiro, sempre deu dinheiro. Nós fizemos sucesso a partir da primeira apresentação. De lotar todos os lugares sem ter disco, sem ninguém saber da gente. A gente lotava todos os teatros. Teatro Itália, Teatro 13 de Maio, tudo. A gente fez tudo. E agora a gente abre um parêntese para um anúncio da editora Todavia. No mais novo episódio do Quarta Capa, o podcast da editora Todavia, você vai viver uma experiência de leitura expandida do livro Van Gogh, A Salvação pela Pintura, de Rodrigo Naves, um dos mais importantes críticos de arte do Brasil. Nesta breve aula sobre Van Gogh e o poder da arte, Rodrigo fala sobre o significado dessa salvação por meio da pintura, as influências calvinistas do pintor e sobre como sua biografia se mistura com a sua própria obra. Rodrigo Naves nos mostra como Van Gogh, apesar de ser mais conhecido como gênio instável e atormentado, era consciente dos mínimos aspectos do seu ofício. Para acompanhar essas e outras novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters acessando o site da editora, todavialivros.com.br. Lembrando que os assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras no site da editora. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com o Ney Matogrosso, eu quero fazer um convite para você. Você já conhece o plano ouvinte entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? A gente publica a 451, que é a revista dos livros, em vários formatos: impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcasts. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. Em julho agora, a capa é sobre a nova biografia do Fernando Pessoa. Isso mesmo, o Fernando Pessoa tem uma biografia que saiu nos Estados Unidos. A gente teve acesso antecipado e a gente leu e comentou para você. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a assinatura. Aproveito aqui para agradecer a nossa mais recente ouvinte entusiasta, Regina Morel. Muito obrigado. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, agora eu quero lembrar de mais uma novidade aqui do nosso podcast. A gente acabou de publicar, na semana passada, um episódio especial do 451 MHz em formato narrativo sobre a vida e a obra da Lígia Fagundes Telles, que é uma das nossas maiores escritoras. O episódio ficou lindo, é um trabalho da Paula Carvalho, que é editora aqui da 451, e eu convido você a ouvir aí no seu tocador. O especial traz um texto inédito da autora, cedido para o 451 MHz. Então, quando terminar o programa, é só ficar aqui no feed do 451 MHz e ouvir os mistérios de Lígia Fagundes Telles. E agora a gente vai para a segunda parte da entrevista com o Ney Matogrosso. E a coisa da maquiagem? Como é que fez a criação disso aí? Maquiagem. Eu morava em São Paulo, andava muito pela Liberdade, que eu gostava dali, e eu via muita foto do Teatro Kabuki. E eu ouvia dizer também o seguinte, isso eu estava ensaiando com Secos e Molhados, né? Que artista não podia andar na rua. Eu disse, porra, mas eu já tenho 31 anos. Vou perder meu direito de andar na rua? Não, eu vou dar um jeito. Aí vi aquilo lá. Eu disse, uma boa ideia. Eu não imitei, porque eles fazem aquelas coisas, mas era tudo colorido. Eu fiz preto e branco e eu pirava. Cada dia eu pintava a minha cara de um jeito, né? Para não me reconhecerem. Foi pra isso, então? Foi pra isso. Era exatamente para eu poder andar na rua tranquilamente. Assim, você escondia o seu rosto no palco mesmo, né? Sim, sim. Olha, nós fizemos Teatro Teresa Raquel, lotadíssimo, aquele shopping parou. No dia seguinte, eu estava na praia. Ninguém sabia que eu era eu. Olha que coisa deliciosa. Você ter os dois lados da história, né? Maravilhoso, mas isso compôs muito bem a cena toda dos Secos e Molhados, né? Aí juntamente com aquela cara pintada, eu comecei a fazer figurinos, cada um mais extravagante que o outro. Né? Que eu não me vestia de mulher nem de homem. Que na minha cabeça, assim, eu queria que cada um
visse o que bem entendesse. Uhum. Você se identificava como um artista gay? Você tinha essa ideia? Não, você acha? Nunca me restringi a isso, sabe? Eu queria ter a liberdade de expressão. Dentro dessa liberdade de expressão, eu queria dançar, porque eu queria usar meu corpo. Que eu aprendi a usar meu corpo fazendo teatros musicais, que eu tinha que cantar e dançar. Então, na última peça que eu fiz, que se chamava A Viagem, que foi lá no Teatro Ruth Escobar, eu era um marinheiro e tinha, assim, era o coro, né? O coro é o que anuncia os acontecimentos, né? E eram 70 atores em cena e uma banda ao vivo. Banda essa que foi a que veio tocar com Secos e Molhados. Eu era um marinheiro, era o coro, então de vez em quando a gente aparecia, anunciava as coisas e sumia e ficava no escuro muito tempo. Comecei a ficar no escuro e pensando assim, deixa eu ver se eu consigo reproduzir com o meu corpo esse som que eu estou ouvindo. E fui entendendo que era possível, sem ser bailarino, sem ser dançarino, mas ter um jeito. Agora, esse meu jeito também não ficava restrito a ser masculino ou feminino. Eu transitava por essa coisa aí solto. Agora, nunca escondi. A primeira entrevista que vieram fazer comigo, ainda no Secos e Molhados, me perguntaram sobre o sexo. Tudo que me perguntaram eu respondi. Quando eu fui ler, dizia assim, no amor ele pensa... Eu não tinha falado de amor. Eu tinha falado de sexo. E nunca me escondi. Que assim já fica todo mundo sabendo da minha boca e pronto, e ninguém vai encher meu saco mais, né? E parabéns, Ney, porque não só é admirável, mas é um exemplo para tanta gente, né? Eu acho que eu conheço tantos amigos e pessoas que se inspiraram em você para poder se sentir mais à vontade. E até mesmo a música como Vira virou símbolo dessa ambiguidade. Que não era, né? Que não era. Não era, mas... Era música infantil, Até hoje, os meus filhos dançam. A gente dança juntos o Vira e é uma delícia, adoram, né? As crianças adoram. Mas você acha que esse espaço dessa ambiguidade sexual existe hoje? É possível hoje? Porque hoje em dia a gente está numa cultura muito direcionada. Cada um tem uma identidade muito precisa. Não sei. Mas eu vejo um movimento que não existia naquela época, que é uma coisa trans que não existia. Isso já é uma consequência, né? Sim. Se alguém puder me usar no melhor sentido da palavra, me use, sabe? Eu acho que você sempre foi um exemplo de grande liberdade. Assim, eu lembro de tantas festas na adolescência, ouvindo você cantar. E voltando à coisa da maquiagem, e a história de que o Kiss teria copiado vocês, você acha que isso é verdade? Olha, eu não sei. Aí eu não sei. Eu sei que nós lançamos um disco em 73, o Kiss surgiu em 74. Nós já tínhamos saído em muitas revistas de música americanas, fotos nossas de página inteira, maquiados, né? Então, eu não posso dizer nada. Certo. Eu não copiei o Kiss, porque não existia o Kiss. Sim. Outra coisa que também fiquei impressionado em saber é que você também fez essa direção de palco, né? Do RPM, da época do lançamento. Sim. Pra minha geração, isso foi um grande marco. Né? Assim, a gente... Enfim, eu sei aqueles discos de cor, até hoje as letras. E aí? Que loucura aquilo também, né? A história era o seguinte, eu trabalhava com o Manuel Poladian, que era um empresário poderoso de São Paulo. Dominava os shows, né? Dominava os shows. E aí, um dia ele me falou assim, Ney, você não tem uma banda de rock que você possa me indicar? Eu já conhecia o Paulo Ricardo lá de trás, que eu conheci ele como repórter de uma revista de música. Ele era jornalista, então, né? Ele era jornalista. Ele foi ficando pro final, assim, da entrevista, né? E aí ele me disse que ele tinha uma banda de rock, que ele tal, não sei o quê, que queria me mostrar. Eu disse, tudo bem. Eu estava em São Paulo, temporada, ia ficar um monte de tempo lá. Eu disse, tudo bem, me mostra. Essa que ele me mostrou não vingou, né? Depois ele formou a outra. Eles tocavam, assim, timidamente, Louras Geladas nas rádios, mas não tinha estourado. Aí quando o Poladian me pediu, eu disse, olha, tem essa banda aqui que eu conheço. Quer dizer, eles são meio travados, mas eu posso trabalhar com eles porque eu conheço eles, tenho intimidade com eles e posso fazer alguma coisa. Porque eles eram travados, né?
aquela coisa paulista, né? De travação. Não é só paulista, era jornalista paulista, né? Que é Pois pior, é, né? pois é. Aí começou o seguinte, nos ensaios, um calor danado, né? E eu dizia assim, gente, mas tá um calor danado, tirem essa camisa, pelo amor de Deus, vocês aí só faltam estar de gravata, sabe? Aí o Paulo tirou, o PA tirou, o da guitarra também tirou, só o tecladista que não tirou. Eu também não forço nada, né? Sim, sim. Aí tudo bem. Aí eu comecei a envenenar o juízo. Eu falava pro Paulo assim, Paulo, você tem uns ombros muito bonitos. Se você entrar com roupa decotada, com o ombro de fora ou sem camisa, isso vai marcar ponto. Não deu outra. Paulo Ricardo foi considerado os ombros mais bonitos da MPB, né? Porque eles toparam a minha proposta, né? E não era me imitar, não era dançar, não era ser ele, mas ele se exibindo, né? É um palco, né? Palco Sim. Permite isso, né? Total, e era uma época, enfim, que tudo era mais travado, mais bem comportado. Realmente impressionante que depois do que vocês fizeram nos anos 70, que as coisas tenham voltado àquele estado mais careta, um pouquinho desse ponto de vista comportamental, né? E o pessoal do Pedro Luiz, isso também é uma outra parceria memorável que você fez, né? Olha, com o Pedro Luiz nós fizemos 2 CDs e 2 LPs, e 2 CDs e 2 DVDs. Um só com o ensaio, a gente ensaiando o repertório aqui na minha casa, que ficou um DVD muito interessante também, e gravando, né? Era o ensaio na minha casa e gravação no estúdio. E depois gravamos o disco ao vivo também, o show, né? Foi um trabalho assim que eu adorei fazer. E as pessoas achavam que eu não seria capaz de dividir o palco, sabe? Que loucura. Por quê? Você tem essa fama? Eu não sabia dessa fama. Não, porque eu nunca tinha feito isso, né? Eu nunca tinha cantado com outro cantor. Sim. Eu já tinha participado de bandas prontas. Nó em Pingo d'Água, Placa Luminosa, várias bandas. Agora, dividir com um cantor eu nunca tinha feito. Mas imagina, primeira coisa, quando eu conheci o Pedro, quem me levou foi Ronaldo Bastos. Eu estava conversando com o Ronaldo e disse, Ronaldo, eu estou querendo gravar um disco, mas eu queria umas músicas de gente mais desconhecida. Você conhece muita gente, me indica umas pessoas. Ele disse, quer ir ver um show hoje do Pedro Luiz e a Parede? Eu disse, nunca ouvi falar. Eu disse, vamos. Quando o show já estava na 6ª música, eu disse pro Ronaldo assim, Ronaldo, eu já teria cantado 3. Né? Então já houve de cara uma admiração pelo trabalho deles e pela banda. Porque a Parede... É boa, né? De um momento muito rico da música carioca ali dos anos 2000, no começo dos anos 2000, né? Na Lapa, tinha várias bandas, né? E eu fiz. E eu... não sou assim, gente. Eu não sou problemático, não. As pessoas que achavam que eu não seria capaz, sabe? Imagina... Eu acho que o livro do Júlio Maria o que mostra é que justamente a sua capacidade de fazer coisas que ninguém esperava. Você vai surpreendendo o público a cada virada que você dá na sua carreira. Pois né? Assim, é muito legal isso, né? Mas isso é para me manter interessado pelo meu trabalho também. Ah, sim. Mas como é que é isso aí? Você sendo um cara, por exemplo, com essa organização para o trabalho de palco, com essa coisa meticulosa... Você faz o seu projeto de disco bem arquitetado ou é mais intuitivo? Intuitivo total. Você vai escolhendo o repertório como? Eu vou escolhendo assim, eu vou ouvindo e vou anotando num papel e às vezes se passam anos, sabe? Rua da Passagem, que eu abria o Atento aos Sinais, eu tinha ouvido 4 anos antes na casa do Ocimar Versolato, quando ele estava fazendo um figurino para mim. Quando eu ouvi, disse assim, olha, Ocimar, essa música é uma abertura de show maravilhosa. 4 anos antes de eu vir cantar e fazer o show, né? Então, eu já anotei essa música quando diz assim, abertura. E dali eu já comecei a fazer um repertório, né? Faço em anos, não é em dias. Muitos anos, né? Então, dá a impressão de que são vários achados, né? Assim, que você vai... É uma coisa bem artesanal mesmo, né? A constituição do seu repertório. Agora, né? tudo tem que ser compatível com o meu pensamento. Sim, tem tudo a ver com a sua personalidade, com a sua vivência mesmo, né? Eu estava ouvindo agora, antes da entrevista mesmo,
aquela música Ó Lua, né? Que foi até um hino do Daime, que você cantou, do Padrinho Alfredo, né? Você passou um tempo no Daime, né? Na religião mesmo, na própria igreja, né? Olha, na igreja eu fui lá no Amazonas, né? Tomei aqui no Rio... no Mapiá. Tomei aqui no Rio de Janeiro. E aí eu resolvi ir lá. Que o negócio era lá, de lá que vinha. Mas não fui sozinho, não. Fui eu e mais 3 amigos que também tomavam Daime, né? E ficamos lá. Eu fiquei lá 15 dias, voltei e logo depois eu parei de tomar, porque eu não gosto também de me sentir dependente de nada, tá? Eu não era dependente, mas aquilo ali me deixou tão acelerado num ponto que, assim, na minha cabeça só tinham 2 pensamentos. Ou você vai para uma caverna até se iluminar, fica lá sozinho, ou você vai para o mundo, vai dar mais voltas, mas a sua meta é ter um esclarecimento espiritual, né? Aí eu optei por dar mais voltas, mas não me perder da meta. Sim, porque ali também é uma religião mesmo, é uma igreja, formalmente. E eu não sou de formalmente. Sabe? Sim, ninguém te prende em coisa nenhuma, né? Essa é uma lição que sai do livro, né? Não que eu fizesse nenhuma especulação sobre isso, mas eu até achei que tinha pouca droga. Pareceu que você não viveu porque tanto ele assim, não essa falou, coisa. Ele que não quis falar, porque eu nunca escondi nada. Nunca escondi nada de ninguém. Ele fala ali do consumo de Mandrix. Aliás, o que é Mandrix? Mandrix era um remédio para dormir, que você não dormia, você perdia o controle, você ficava livre, ficava liberto, você ficava fácil, você ficava amoroso, você ficava... Quem chegava te levava, sabe? Mas assim, a gente tomava isso para exatamente ficar assim. Momento de liberdade, né? De poder transar com todo mundo, não tinha doença no mundo, né? Mas eu falei, sim, é que as pessoas... Por exemplo, fizeram aqui um filme... E o diretor, eu acho que quis limpar minha barra. Quando eu falei de drogas, ele botou várias vozes minhas falando... Disse, vem cá, eu não limpo a minha barra, vocês querem limpar a minha barra? Eu sempre falei tudo que eu tomei. Eu não acho que o Júlio Maria limpou sua barra, não, na verdade, né? Ele fala algumas coisas, mas não parece ser uma questão, assim, que te atrapalhou. Nunca assim, me atrapalhou, dizer, né? Nunca me atrapalhou, porque também eu nunca fui viciado. Agora você imagina, ficar viciado em LSD. É um desgaste muito grande, é muito tempo para viver em função daquilo ali, né? 16 horas para cada ácido. Tomei 20 e parei. E hoje em dia, como é que é? Você fuma um baseado, faz alguma... toma um copo de vinho? Não, como é que é? Eu não gosto de álcool. Eu não gosto de álcool. Eu não gosto nem da onda, nem do gosto. Eu passo mal, eu fico no dia seguinte com dor de cabeça. Então é ótimo, tudo isso, porque aí eu não bebo, sabe? E as outras coisas eu uso assim esporadicamente, sabe? Sabe para que eu uso? Quando eu tenho problema, algum problema para resolver, que eu não estou conseguindo atinar, eu disse assim, deixa eu ver se eu entendo. E entendo. Fico, vai tudo se encaixando na minha cabeça. Eu disse, porra, tava sofrendo por causa disso. Para de ser louco, sabe? Ninguém merece o sofrimento de ninguém, sabe? Ninguém merece o meu sofrimento e eu não mereço o sofrimento de ninguém, sabe? Então isso me abre a minha cabeça, né? Me ajuda. Que maravilha, é muito bom te ouvir e ser assim, ser sempre muito inspirador, assim. A barra tá pesada nesse momento aqui, né? E tô te vendo assim com um sorriso no rosto, com a cabeça cheia de projetos e coisas, né? É uma coisa legal de ver. Eu já estive muito triste, mas teve um momento também que fiquei triste, mas eu não posso viver triste. Eu tenho a minha vida para viver. Eu tenho um trabalho que me coloca para alegrar as pessoas, não é isso? Eu estou fazendo esse disco agora exatamente por 2 motivos. Primeiro, porque eu vou fazer 80 anos e não vou fazer festa. Então eu vou botar um disco na praça. Ele é bem misturado. Ele tem um lado muito romântico e tem um lado bem debochado. Como você sempre foi, Como né? eu sempre fui. E encerro o disco cantando Guita, que eu queria cantar Guita há muitos anos. Que maravilha, que maravilha. Pois é, esse seu deboche tá aí desde a história das Muchachas de Copacabana, sim, né? Desde antes, né? Muito antes, inclusive, né? Quando é que você faz 80? Dia 1º de agosto. Maravilhoso. Então vamos festejar seu aniversário. Parabéns. Pois é. E muito obrigado pela entrevista. Nada. Viu?
acontecimento aqui na minha vida de jornalista poder falar com você. Gostei de fazer. Muito bom. Parabéns pelo livro também, é um acontecimento cultural. Acho que o Brasil precisa contar a história de vida de pessoas como você, que são importantíssimas para o povo brasileiro mesmo, né? E uma coisa até que me inspirou, assim, muito, eu percebi quantas mortes você já passou, né? Assim, você tem a morte do Cazuza, tem a morte do seu namorado, o Marco, não é? Naqueles 3 anos ali, teve uma semana que eu fui enterrar 3 numa semana. Aprendi a conviver com essa ideia aí também, tá? Foi, olha, debaixo de porrada. Debaixo de porrada diariamente. Porrada que eu não sei como é que eu não pirei, sabe? Mas eu atravessei. Eu até estava conversando com um amigo meu que é mais velho, gay, da geração que foi atingida pela AIDS em cheio, né? O Eduardo Jardim, não sei se você conhece ele, filósofo. E ele falou que, assim, essa questão da epidemia, eu acho que a geração de vocês viveu. Não sei se isso ajudou a viver o que a gente está vivendo agora. De ter antes passado por uma epidemia de forma mais violenta, né? Ali foi um corte, assim, radical, né? Ali envolvia o sexo, né? Agora não precisa nem de sexo, né? Essa é pior, porque esse não precisa nem de sexo, né? Mas ali foi, assim, um momento muito barra pesada mesmo. Sabe, assim, a sensação que eu ia ficando conforme meus amigos iam morrendo é como se tivesse, assim, os espelhos ao meu redor fossem quebrando, porque os amigos são nossos espelhos, né? Uhum. Nos refletem de alguma maneira, né? Sim. Houve um momento que eu olhava assim, eu não tinha onde me espelhar. Foi estranho a sensação. Mas eu acho que sim, eu estou mais preparado para isso de agora, porque já passamos por aquilo. É uma bonita imagem para fechar aqui a nossa conversa, porque o livro também traz essa ideia de que você é um grande amigo, assim. O livro conta as suas amizades sucessivas, né, com grandes amigos queridos. Essa amizade é uma coisa que é o que sobra pra gente nessa hora, né? Que a gente tem que prezar muito, né? Muito bom, Ney. Obrigado. Viu? Um abração pra você. E tamo louco pra te ver no palco de novo. Enquanto isso, a gente te vê no livro. Tá certo. De Maria. Tá bom. Ney Mato Grosso. Tá bom? Tá bom. Um abração. Muito obrigado. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e antes de terminar, fica aí porque tem mais uma novidade para comemorar os 2 anos do programa. A partir desse episódio, a gente vai passar a incluir um quadro novo aqui no 451 MHz. A gente vai trazer o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas e que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. A gente convidou grandes autoras e grandes autores para indicar os livros que foram marcantes na vida deles, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, que são imperdíveis para todos os leitores. Esse quadro estreia hoje com o apoio do C6 Bank, com uma dica do grande Samir Machado de Machado, que é o autor de Tupinilândia. O Samir indicou um livro que está causando sensação em todos os países em que está sendo publicado. O livro que eu recomendo se chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong, que foi lançado recentemente pela Rocco. Vuong é um escritor americano de uma família de imigrantes vietnamitas que migraram para os Estados Unidos depois que o lado pró-americano perdeu a Guerra do Vietnã. O livro dele tem um forte tom autobiográfico nesse sentido, que é sobre como é ser uma minoria enquanto imigrante, mas também sobre como é se descobrir gay na adolescência, sendo de uma minoria imigrante. O Vuong é poeta, os primeiros livros deles eram de poesia, mas esse caso aqui é um livro em prosa. Só que essa bagagem poética dele é algo que a gente nota no estilo de escrita dele, em parte porque o livro é simplesmente muito bem escrito. E em termos de sentimentos, o livro também tem algumas das melhores reflexões que eu li em tempos recentes sobre como é se descobrir desejado e descobrir o desejo, descobrir a própria beleza e definir a si mesmo para melhor se posicionar no mundo. Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong, que é um grande livro que continua ecoando com a gente mesmo depois de terminar a leitura. E esse livro é um desses. Bom, o Samir escreveu sobre o livro do Ocean Vuong na 451 de julho. Tá lá na edição impressa e no site também. Se você assinar hoje, já recebe na sua casa. A edição de julho tem mais resenhas de livros de autores LGBTI+, como o marroquino Abdellah Tayá, o baiano Itamar Vieira Júnior e o cearense Gilmar de Carvalho. Segundo alguns, o lisboeta Fernando Pessoa, que está na capa da revista, também devia ser incluído nessa lista. Será? Dá uma olhada no texto que o Carlos Adriano escreveu sobre a biografia do Pessoa.
Bom, e assim a gente chega ao final do episódio. Eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que trabalham ou trabalharam aqui no 451 MHz nesses 2 anos. O programa é resultado de muito trabalho de uma gente muito séria e comprometida que está nas equipes da 451 e da Rádio Novelo. É só olhar a ficha técnica para ver quanta gente está envolvida. Esses profissionais seguram as pontas e nos ajudam a fazer um programa cada vez melhor, que a cada episódio chega a mais ouvintes. Em 2020 já chegamos à média de 30 mil downloads por mês. Não é pouca coisa. E no segundo semestre a gente vai ter muita novidade por aqui, pode ir preparando os ouvidos. Você que ouviu o episódio especial sobre a Lígia já pode adivinhar o tipo de coisa que a gente está preparando. E é claro que eu também vou agradecer a todos os nossos entrevistados e a todos os nossos ouvintes, em especial aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Muito obrigado! Então eu vou ler agora a lista completa dos nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Neuza Chiurcio Alpendre, Ana Amorim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Vanessa Lopes Baldin, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamichi Bueno, Alexandre Rodrigues Caetano, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Carolina Chagas, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Priscila Osório Cortes, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Malu Fontes, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Inúbia, Paula Juchen, Suzana Jung, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Leila Lima, Mirna Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Roberta Marquezin, Maria Cristina Savaia Martini, Francisco Mastro Pietro, Rita Mata, Valéria Midena, Regina Morel, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Janes Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Ana Marta de Santana, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Ana Maria Pedrosa Safreire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Orlando Vilar, André Wolff, Flávia Bezerra, Tony Xavier. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 44º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 16 de julho. Como eu já falei antes, eu queria pedir para você não deixar de ouvir o nosso especial narrativo sobre a Lígia Fagundes Telles. Tá aqui no feed do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.